Professor André está iniciando a gravação, tá? Lembro que o chat também é gravado, ok, pessoal? Tudo bem. Então, nesse momento nós estamos gravando a chamada. Vamos só aguardar o carregamento aqui dos slides da Nisiele. Ok, obrigado, Nisiele. Pessoal, então, bom dia a todos mais uma vez. Vamos iniciar o módulo 2 do curso de Propriedade Intelectual. Lembro vocês que nós estamos gravando essa chamada, portanto, se você não se sente confortável com a gravação ou não gostaria de conceder a gravação, peço que você não participe desse evento, mas você possa depois assistir no nosso canal no YouTube o curso, ok? Mantenham, por favor, suas câmeras e microfones desligados para que a gente tenha um resultado final com qualidade. Gisele, muito obrigado mais uma vez aí a você, Isabel, a equipe do MIT, pela disponibilidade. Eu vou passar a palavra para você e quando você encerrar, eu volto para poder fazer a mediação das perguntas que nós vamos receber no chat da chamada, ok? Muito obrigado, com você. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Saul, Andréia. Queria agradecer o espaço mais uma vez também, junto com a Isabel, que é muito importante, né? A gente está divulgando essas ações da UFOP, é bom para a gente, bom para o NIT, bom para a UFOP, bom para os pesquisadores. O Saul sempre dando espaço para a gente aí, né? Então vamos lá, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí que o Saul vai fazer, a equipe de Saul vai fazer o controle aí. E qualquer coisa também, vocês podem mandar e-mail para a gente. Eu vou deixar os contatos depois. E vamos lá, então. Hoje eu vou falar sobre programa de computador e marca. Eu acredito que, não sei, né? A maioria do pessoal talvez seja da equipe de saúde, né? Então, de ciência da computação. Então, vocês já estão craques nisso, né? De software. Então vamos lá. Como eu falei, eu não sei se vocês participaram no último módulo, eu interrompi a Isabel para falar um pouco sobre a questão do software, que surgiu uma dúvida. O software está dentro da lei de direito autoral. Aí a lei de direito autoral fala que são obras intelectuais protegidas, né? As criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. Aí, entre outras coisas, o programa de computador está dentro dessa lei de direito autoral, que protege textos de obra literária, artística ou científica, composições musicais, obras audiovisuais, obras fotográficas, desenho, adaptações, etc. Aí, o que não é objeto de registro? São as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. E no domínio da ciência, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo seu conteúdo científico ou técnico. Então, o que é o programa de computador, né? Ele é um conjunto de instruções escritas em linguagem de programação, que é o código-fonte, para que seja realizada uma ou diversas tarefas. Essas instruções são convertidas em algo que um equipamento seja capaz de executar. Nós, aqui no Brasil, a gente se utiliza do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para fazer o registro e ter os direitos de titular. Diferentemente dos outros ativos de propriedade intelectual, o software ele é válido em todos os países que são signatários do Berna, do Tratado de Berna. Então, você não precisa fazer o depósito em outro país para assegurar o seu direito nesse outro país, por exemplo, que nem uma patente, que vocês vão ver na próxima semana. O processo de registro é totalmente online, sem burocracia e com decisão totalmente automatizada. De todas, marca, patente, desenho industrial, o software é o mais fácil de fazer o processo.
Rapidinho já tem o registro, que é igual uma cartinha assim de que a pessoa fez, né? Registrou o código fonte, e 7 dias já está disponível e você já pode usar normalmente. O código, e também é o mais fácil, né, de fazer o depósito. O código-fonte é apresentado sob a forma de resumo digital hash, que é o que garante a integridade do documento eletrônico, e a assinatura digital na declaração de veracidade, que é um termo, né, que a instituição assina digitalmente, está lá com o FOP, o endereço, o CNPJ, e aí a gente manda isso para o INPI para eles poderem ter, né, a segurança. São os únicos documentos que têm que ser anexados no formulário eletrônico, que vai permitir maior segurança jurídica para os usuários a um baixo custo e com rapidez na decisão. A guia de depósito de software, eu acredito que seja R$ 185 e você não tem mais nenhum gasto, é só esse. E aí você já tem, depois que é emitido o certificado, você já tem esse direito de usar por 50 anos. Aí o certificado de registro é disponibilizado no portal do INPE em até 7 dias úteis. Por que registrar um programa de computador? Ele é a forma mais segura de garantir a propriedade e obter a segurança jurídica necessária de modo a proteger o ativo de seu negócio. E por quanto tempo vale a proteção? Essa pergunta surgiu, né, na semana passada, e eu até dei informação errada. Eu falei que era 70 anos, mas na verdade são 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Ou seja, se você fez o depósito esse ano, a partir do ano que vem, começa a valer os 50 anos. A proteção no Brasil tem abrangência internacional, como eu disse, valendo em todos os 176 países membros da Convenção de Berna, que estabeleceu o reconhecimento dos direitos de autor entre nações soberanas. É porque é diferente o direito de autor com a propriedade intelectual. Então, essa proteção de Berna é o que equivale ao CUP, né, que eu vou falar mais um pouco para frente, Convenção da União de Paris, que é o que fala sobre a propriedade intelectual, desde 1883. Quais são as vantagens desse registro? O registro prova, né, da autoria, a titularidade em caso de demanda judicial. Você tem maior proteção contra a concorrência desleal, cópias ilegais e pirataria. E além de dar segurança jurídica às empresas e às universidades, né? Ou até mesmo a pessoa, né, a pessoa física que queira depositar, fazer o registro de um software. Tem possibilidade de vender com segurança o seu software procedendo à transferência de direitos patrimoniais. Tem possibilidade de licenciar com segurança o uso do software por meio de contrato e é um dos critérios para enquadramento em editais de financiamento do governo federal. Ou seja, é uma segurança, né, para o autor, para quem o autor estiver negociando, se ele querer vender, para a universidade, etc. Eu queria falar, assim, se vocês tiverem interesse, né, de fazer o registro do software, no site do NIT, a gente tem uma aba que é formulários. E lá tem os formulários que a gente usa de patente e de software. É bem tranquilo de preencher, assim, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, questão burocrática e tal, do que está escrito lá, mas a gente tenta tirar a dúvida, né, na medida do possível. Se a gente não conseguir, a gente procurar ajuda aí. Eu já dei opção de umas 3 pessoas procurarem o Saul, porque ele é craque nisso aí, de preencher esse formulário. E é isso, gente. O software é bem tranquilo, é bem rapidinho. É só isso que tem de informação mesmo. Então, aí a gente vai para marcas agora. O que é uma marca? A marca é todo sinal distintivo que você consegue visualizar, né, perceptivelmente, que identifica e distingue produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes, de origens diversas, bem como certifica a conformidade
dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Aí a lei das marcas é assim, 9.279 de 96. Qual que é a importância de você ter uma marca? É para você identificar o seu produto, diferenciar, conceituar, você cria laço de confiança com o consumidor. A gente sabe, né, que quando a gente confia numa marca, a gente cria um laço com ela, né? Quando você vai comprar, sempre você vai atrás da mesma marca e tudo mais. Então você acaba criando esse laço com a empresa. Qual que é a importância de se registrar uma marca? O registro é a única forma de proteção contra prováveis copiadores. Garante ao proprietário o direito de uso exclusivo em seu ramo de atividade econômica em todo o território nacional. Então, como eu tinha falado para vocês, diferentemente do software, a marca e os outros ativos de propriedade intelectual são assegurados nacionalmente. Então, a gente tem essa proteção só no território nacional. A marca, ela... Quais são os requisitos para se registrar uma marca, né? São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente algumas das questões que não são registráveis, que o INPI já barra de cara. Por quanto tempo dura o registro de uma marca? O registro tem validade de 10 anos e ele pode ser prorrogável no último ano da vigência. Então, a gente tem várias marcas aí na UFOP registradas, o logo da universidade, a Escola de Minas. Então, a cada 10 anos a gente tem que fazer o pagamento, né, para prorrogar o uso dessas marcas. Aí tem a classificação delas, né, que são as classificações de natureza. Aí, quais que são as classificações? Marca de produto, que é usada para distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins. Que é o nome mesmo, né? Por exemplo, Toddy, que é achocolatado, Brahma, que é a marca de cerveja, Motorola para telefones. Marca de serviço, que são usados para distinguir os serviços idênticos ou semelhantes e afins. Por exemplo, Vivo, que é serviço de telecomunicações, Unimed, serviços médicos, Azul, que é transporte aéreo. A marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membro de determinada entidade coletiva, como uma associação, uma cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação. E a de certificação, que é para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Por exemplo, em Metro e a ISO, né, que elas atestam a validade de algumas coisas aí. Essas questões são questões que a gente precisa preencher, né, durante o processo de registro, se é produto, se é serviço, se é marca coletiva ou se é certificação. Aí, com a apresentação, a gente tem 4 tipos de apresentação de marca, que é a nominativa, figurativa, mista e a tridimensional. A nominativa, ela só é constituída por texto, letra e número. Ou seja, dessas marcas que estão aí embaixo que eu coloquei, seria só a palavra mesmo, sem nenhuma mudança de letra, de coisa estilizada, né? Então, por exemplo, a Apple seria só a palavra Apple. A figurativa é representada pelo desenho ou alguma letra estilizada, por exemplo, a própria Adidas, né? Então, essa marca, eu coloquei a figura da Apple para vocês entenderem que é o desenho. A mista é composta pelas duas coisas, tanto a nominativa quanto a figurativa. E a Adidas é o exemplo, que é a figura, né, desse trevo aí de 3 folhas e a palavra Adidas estilizada embaixo. E a tridimensional, que é caracterizada pela forma plástica de produto ou embalagem, cuja forma tem a capacidade distintiva entre si e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Ou seja, o batom, né, que é o chocolate, ele tem a forma dele,
característica. Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola é característica também, é diferente das outras. O Yakult, que é o leite fermentado, né? Ele também tem a embalagem característica. Tudo isso é marca tridimensional. E isso pode ser registrado. Aí, quais são as normas e os princípios aplicáveis nas marcas, né? Tem a Convenção da União de Paris, que são os princípios fundamentais para as legislações nacionais. Essa Convenção de Paris foi assinada em 1883, em Paris. Acho que eu coloquei isso mais para frente. O Acordo TRIPS, que são os parâmetros mínimos de proteção à propriedade intelectual. A Lei da Propriedade Industrial, que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial. Esses três são relativos à propriedade industrial toda, né? Intelectual toda, que é marca, software. Não, software não, que é o direito de autor, gente, desculpa. Mas essas outras regem todas a propriedade industrial. E a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, que quando a gente vai depositar uma marca, a gente precisa colocar qual que é a classificação dela. Então, essa classificação internacional é um instrumento administrativo de categorização de produtos e serviços. Ou seja, você tem lá a lista de todos os produtos e serviços que a sua marca pode atuar. Então, você pode colocar uma delas e tem que escolher dentre essas classificações. São 46 ou são 34 de produtos e 11, 35 ou 34 de produtos e 11 de serviços. Aí, quais são os princípios legais das marcas, né? Então, primeiramente, a territorialidade, que garante a proteção no segmento escolhido, isso é importante, em território nacional, impedindo outras empresas de um mesmo segmento usarem o mesmo nome. Mas para baixo vocês podem ver que tem o mesmo nome para empresas de vários segmentos diferentes. Então, a territorialidade age aí somente na forma de proteger essa territorialidade de cada marca para nenhuma usar o mesmo nome em segmento igual. Aí, tem a marca notoriamente conhecida, que é uma exceção à territorialidade, que são as marcas que já existem em outros países e são reconhecidas por um número expressivo de consumidores, porque esse tipo de marca possui proteção especial em seu ramo de atuação, nos países que fazem parte do acordo da CUP. Por exemplo, a Coca-Cola é uma delas, que ela é protegida porque ela é notoriamente conhecida. Aí tem a especialidade, que é a proteção da marca de acordo com os segmentos de atuação. Aí tem esse exemplo. Essa primeira Colombo é uma camisaria, a Lojas Colombo é de eletrodomésticos, variedades, e essa confeitaria Colombo é de confeitos, né? Então, isso pode acontecer. Você pode ter o mesmo nome para segmentos diferentes. A marca de alto renome é aquelas altamente conhecidas pelo público e, por isso, possuem proteção em todos os ramos de atividades. Por exemplo, Natura, Brahma, Bombril. Então, independente de qual ramo que você estiver exercendo a sua atividade comercial, você não pode colocar esses nomes. O sistema tributivo, na verdade, tem uma lista, né? Lá no site do INPI, eu coloquei alguns exemplos, mas lá tem uma lista dos nomes que você não pode usar para colocar como sua marca. Tem o sistema tributivo, que é o que dá, aquele que primeiro depositar um pedido tem prioridade ao registro. É porque, assim, é uma fila, né? Vamos supor, eu estou depositando uma marca hoje e uma pessoa deposita outra amanhã. Então, ela deposita uma marca igual a mim. Eu vou ter direito primeiro porque eu depositei primeiro. Quando a gente faz o depósito de algum ativo de propriedade industrial no INPI, a gente tem um protocolo tudo bonitinho, com data, hora,
que a gente fez o registro, e aí isso é critério, né, para ver quem que vai ter direito a fazer o pedido se tiverem pedidos iguais. A única exceção disso é o usuário anterior, porque nesse caso a pessoa tem que comprovar que ela já estava fazendo uso da marca 6 meses antes do registro. Aí ela pode apresentar a oposição ao pedido de registro de terceiros, garantindo o direito de precedência ao registro da marca. E a repressão à concorrência desleal, que constitui o ato de concorrência desleal, qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. O que é um sinal registrável? Como eu já disse, eles têm que ser distintivos visualmente perceptíveis e não compreendidos nas proibições legais, que eu vou falar depois. A marca tem que consistir em um sinal visualmente perceptível, devem revestir-se de distintividade para distinguir os produtos ou serviços dos demais de precedência diversa, e ela não pode incidir em quaisquer proibições legais. Quais são os sinais não registráveis? São 23 incisos do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial que apontam o que não pode ser registrado como marca. Eu não coloquei todos, eu coloquei os que mais são que as pessoas erram mais. E aí o que acontece? São 3 categorias, né, que é distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade. Então, tem a distintividade, que são os sinais de uso comum pertencentes à coletividade, liceidade e veracidade, que são os sinais ilícitos ou enganosos que atentam contra a ordem pública, e a disponibilidade, sinais indisponíveis por atentarem contra direitos de terceiros. Então, são esses 3, e dentro desses 3, eu vou falar para vocês os que mais o pessoal erra, né, na hora de fazer os registros das marcas. Então, a distintividade é o quê? O sinal genérico necessário, comum, vulgar ou descritivo. O sinal de caráter genérico necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Então, o que é essa distintividade? Porque as pessoas acham que é só você chegar lá e colocar qualquer nome lá que vai ser aceito, mas não é assim. A marca, ela precisa ser original. Então, se você chegar lá, por exemplo, para falar, você vende produtos de ervas de infusão e colocar pura erva, eles não vão aceitar. Por exemplo, produtos, aí eu coloquei os exemplos aí, produtos para vedar, chegar com o nome da sua empresa, tapa tudo, eles não vão aceitar também. Se você for colocar comércio de peixes, isso é se for nominativa, tá, gente? Vocês podem ver que só tá a letra, né? É só a palavra, sem estilização. Se for só a figurativa, aí você vai colocar a figura de um peixe para falar que o seu comércio é de peixes ornamentais. Também não vou aceitar, porque é comum, é descritiva, você já sabe do que se trata, então eles não aceitam esse tipo de registro de marca. Aí uma marca mista, né, que é os dois, que é tanto o nominativo quanto o figurativo, por exemplo, de adubo fertilizante, central do adubo, também não pode, porque por causa disso é genérico e é comum. Então, esse tipo de marca já não é aceita pelo INPI, eles já vão derrubar essa marca logo quando eles fizerem a avaliação. Aí, quando é sinal ou expressão de propaganda, eu coloquei aqui alguns, porque, por exemplo, a gente tem alguns bordões, né, por exemplo, não é uma Brastemp, que eu acho que é o mais conhecido entre esses aí, ou Nescau Energia, que dá gosto. Você não pode fazer o registro disso como
uma marca, sendo que é só uma propaganda, entende? Agora, se for para você falar sobre o que é o seu comércio, o seu serviço, por exemplo, Paris, a Casa do Espelho, para assinalar espelhos e artigos, aí pode. Aqui é como se fosse, a parte de cima é como se fosse um bordão mesmo, e a parte de baixo é uma complementação do nome da sua marca, para especificar o que é que está acontecendo e vocês entenderem. Aí pode. Também outra coisa, nossa pizza, fazendo sempre o melhor. O fazendo sempre o melhor não pode constar no sinal, né? Porque você está fazendo propaganda. Agora, esse embaixo que fala, né, do que é o seu, o seu serviço, análises ambientais e agrícola, aí tudo bem, aí também pode usar. Nome civil, patronímico e imagem de terceiros também não são registráveis. E a disponibilidade, no caso, até você pode fazer o registro se você apresentar autorização para o registro, e não pode ser se for MEI ou PF. Nome fantasioso não pode também, nem de pessoa falecida. Aí, o que você pode fazer? Por exemplo, você não pode registrar somente o nome Clara, o nome Gomes. Agora, se você colocar Maciel Gomes ou Ana Clara, aí tudo bem. Pseudônimo ou nome artístico também não pode, a não ser que tenha autorização da própria pessoa. Por exemplo, Pixinguinha, o Guga ou o Pelé, você não pode usar na sua marca o nome deles, a não ser que eles te autorizem. Reprodução ou imitação da marca de terceiros. Então, não pode ter reprodução nem total, nem parcial, nem com acréscimo. E imitação nem gráfica, nem fonética, nem ideológica. Aí eu vou falar um pouco sobre essas questões da imitação. A gráfica, você não pode tentar imitar a grafia de alguma marca, por exemplo, da Coca-Cola. Aí vocês podem ver esse exemplo, Café Paulista, essa marca foi recusada porque ela tenta imitar um pouco a Coca-Cola, né? Então isso não pode, porque pode ter risco de confusão gráfica e fazer o consumidor acreditar que pode ter alguma coisa a ver, entendeu? Essa que é a lógica. Peraí. Fonética. Também não pode ser igual, dermacite, que dá uma. A gente. É uma confusão fonética que parece que a gente está falando a mesma coisa, né? Transexpress, Transpress. Então, esse tipo de marca também não pode ser registrada porque pode fazer uma confusão fonética no consumidor e ele pode achar que está comprando o serviço de tal coisa, mas na verdade, né? Que a gente vê aquelas marcas chinesas imitando a Adidas, trocando uma letra, Nike trocando uma letra também, aí é isso aí. Essa questão não é possível. E a confusão ideológica, que é quando você coloca imagens mesmo, né? Porque a gente tem a marca de sal, né, que é o CIS, e você vai colocando a imagem do, do cisne e as pessoas vão achar que tem a ver com essa marca do sal, né? E a mesma coisa do Rei do Mate. A gente tem aí o Rei do Mate, que é famoso, e aí a pessoa vai e tenta registrar King of Mate, né? Falando que é igual, mas na verdade é a confusão ideológica do consumidor. Ele pode achar que ele está consumindo dessa marca que é notoriamente conhecida. E tem as marcas evocativas. Essa questão eu coloquei porque ela tem baixo, essas marcas assim têm baixo cunho distintivo e menor grau de proteção. Por quê? Porque são mais comuns. Então você imagina, você vai usar um radical, né, que para falar, por exemplo, de colchão, ortomed, ortocenter, ou então de coisa de clínica
ortopedia, né? Ortomédia, ortoclin, ortocenter. Então, está muito exaustivo já. As pessoas já exploraram os radicais desse tipo de, de serviço e comércio já. E não é aquela coisa distintiva. A gente quer chamar atenção, né? Quando a gente está criando uma marca, você quer chamar atenção para sua marca, para o seu serviço e, e para o seu comércio. Então, você colocar umas coisas assim não chama atenção, já é desgastado. Igual esses elementos desgastados, igual ouro, biscoito douro, cereais ouro fino, aguardente ouro, planeta. Planeta também é desgastado. Então é bom prestar atenção nesse tipo de coisa, porque se você for pensar bem, hoje em dia a gente está imerso em tanta coisa, né? Assim, de marca, de propaganda. Então, você ser diferente aí acaba ficando um pouquinho mais difícil por causa dessas questões todas que a gente está inserido hoje em dia, né? Mas a gente é isso aí, tem que colocar a criatividade para funcionar. Aí eu coloquei aqui umas observações para quem tem interesse, né, de depositar uma marca com a gente. A imagem ela tem que corresponder efetivamente à marca pretendida e tem que ser contida obrigatoriamente uma moldura de tamanho 8 por 8 centímetros no formato JPG, com alta qualidade também, né, gente? E ao confeccionar o arquivo, o usuário deverá utilizar apenas uma imagem referente ao sinal solicitado, não sendo aceitos, portanto, arquivos que contenham duplicações ou variações da mesma figura. Então a pessoa tem que escolher uma. Se tem algumas variações, você escolhe o que você quer fazer o depósito e manda para a gente. Agora, se a apresentação da marca for tridimensional, o usuário tem que anexar a imagem digital da marca contendo vista posterior, anterior, superior, inferior e laterais, bem como sua perspectiva, de modo a permitir suficiente compreensão do conjunto para cuja forma o requerente reivindica a proteção enquanto marca. E é isso, gente. Agora, se vocês quiserem tirar a dúvida, estou à disposição. Ok, Nisiele, muito obrigado pela apresentação. A gente já tem dúvidas aqui que foram enviadas no chat. E aí, pessoal, só lembrando, como mandei o e-mail ao longo da semana e também reforcei no início da apresentação, nós vamos priorizar as dúvidas, primeiro por ordem de chegada, porém nós vamos verificar se a pessoa que fez a pergunta esteve no módulo anterior e vamos priorizar a pergunta de quem esteve no módulo anterior, ok? Bom, daí a primeira pergunta que nós temos aqui é da Débora Barros, e eu já até chequei, a Débora esteve no módulo anterior. Então, Débora, vou passar o microfone para que você possa fazer a pergunta. Oi, bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu passei por uma situação que foi a seguinte: eu tive uma ideia e, ao checar se já existia ideias parecidas que foram executadas, eu vi que tinha ocorrido sim. É um caso de um software que tem um idêntico fora do país e um parecido, mas diferente aqui no Brasil. Eu queria saber se eu consigo desenvolver essa ideia sem desrespeitar o direito autoral dessas outras pessoas. Oi, Débora, bom dia, tudo bem? Então, porque Bom assim, dia. direito de autor, a meu ver, eu acredito que quando você escreve, né, o código-fonte, você escreve o código-fonte diferente daquilo que você viu das outras pessoas. Você entende? Então, quando você está escrevendo o código-fonte diferente, você vai fazer o depósito desse software, dessa coisa, vai ser diferente. Então, você está reivindicando aquilo que você está escrevendo. Não vai ser igual, apesar de ter uma proposta parecida ou igual, do que o que a pessoa fez o registro, entendeu?
Entendi. Existe alguma maneira de eu baixar o código-fonte dessas outras pessoas para ter certeza que o meu não é Nossa, semelhante? isso eu vou ter que anotar para te responder depois, porque eu realmente eu nunca olhei sobre isso. Mas eu vou anotar aqui para ver essa questão e eu te retorno. Nisiele, você me Legal, permite? obrigada. Claro, por favor. Com relação a essa questão de software, que é uma questão muito complicada, que é um desafio, sobre essa pergunta aí da Débora, né? Débora, né? Porque se Sim, você trabalha em cima de um software anteriormente desenvolvido, você tem que tomar muito cuidado para você não ofender os direitos de propriedade intelectual desse outro autor. Existem casos que você vai precisar de licença, entendeu? Do autor anterior. Então, pelo que eu compreendi, você teve uma determinada ideia e é muito parecida ou algo que já foi anteriormente desenvolvido, certo? Se isso for protegido, principalmente se certo. for protegido, se está sendo executado em algum lugar, dependendo da complexidade da questão, você precisa de uma licença, tá? É o mesmo caso de quando você escreve Certo. alguma coisa, né, escreve um artigo científico e você tem que citar o autor anterior, é uma espécie de licença. E o software você tem que ter a licença para você não colidir com o direito do outro e não ter problema judicial, tá bem? Ok, obrigada. Ok, eu queria até fazer um complemento, porque eu tenho feito, inclusive, registros de software. Então, primeiro, com relação à pergunta da Débora, se deve ter como baixar, uma pergunta interessante que eu também nunca pensei, mas eu suspeito que não, porque quando a gente faz o registro de software, a gente manda um trecho do programa, não é nem o programa todo, e esse trecho ele vai criptografado. Então, pelo que eu entendi, se alguém questionar que eu copiei o software do outro, o procedimento a ser feito vai ser pegar o trecho que eu mandei, pegar o trecho que o outro mandou, e a gente vai fazer a comparação a partir não da descriptografia daquilo, mas a partir do momento que a gente vai gerar, vai fazer a comparação, é gerada uma identidade única, né, por um código de criptografia, e aí a gente pega aquele trecho que ele mandou com o trecho que eu mandei e verifica se vai gerar o mesmo código. Se for exatamente o mesmo código, então foi copiado, né? Uma outra coisa que eu vejo é que software é muito diferente de patente. Então, se eu fizer um software para controle de estoque e uma outra pessoa também fizer um software para controle de estoque, eu não estou infringindo, ou a outra pessoa não está infringindo o meu direito. Cada um fez o seu software de controle de estoque. O que não pode é o outro pegar o trecho do meu programa, copiar, colocar no programa dele e falar que é dele. Correto, Isabel Iniziele, esse raciocínio? Eu concordo com você. Tá correto. Sim. Saul, é exatamente isso que está acontecendo e eu vou dar uma estudada nisso do que você falou, que é o que eu preciso saber. Obrigada. Ok. É uma boa pergunta, né? E eu vou até deixar aqui, eu tenho uma pergunta sobre software e patente para fazer se ninguém fizer, mas eu vou deixar, eu vou passando os próximos. O próximo da lista que eu tenho aqui, eu tenho a André e a Lívia que fizeram, e aí cada uma fez mais de uma pergunta, mas elas até ordenaram ali para mim no chat, né? Pergunta 1, 2, 3, mas eu acho que vai ser mais fácil talvez eu deixar primeiro a Andréa fazer as suas perguntas e depois eu passo para a Lívia fazer as perguntas dela, que aí a gente não fica trocando de pessoas. Tudo bem dessa forma? Andréa, então, pode fazer suas perguntas? Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada, viu, Nisiele, pela sua apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim, obrigada a você, Então André, tá. pode falar. Então, a minha primeira pergunta, na realidade, eu acho que já foi respondida aí, porque ela acho que nem faz muito sentido, que dizia respeito a saber se vocês têm algum critério
e vocês fazem alguma busca a respeito de softwares anteriores, como foi feito na patente. Mas eu acho que eu estava pensando de uma forma incorreta, pensando, como o professor Saul comentou, você pode ter vários softwares que resolvem o mesmo problema, que são softwares diferentes, e que cada um vai ter o seu registro de forma individualizada. É isso, né? Sim, isso sim. Como eu falei, o software é o direito de autor, né? Então, é isso. Você está escrevendo diferente da outra pessoa, então não, Não, não tem nem como fazer você não está infringindo, né? Isso. É uma coisa estranha para a gente, porque dentro da área de software, você pode mudar, por exemplo, eu posso mudar o tipo de código que eu estou usando, as linguagens que eu estou usando, e vão ser coisas diferentes, né? Então, para a gente, isso é uma coisa meio estranha, mas eu acho que eu entendo porque, no caso, é propriedade intelectual, né? Está um pouco mais ligado à parte do que você gerou. A minha outra Mas, ô pergunta... André, é só um comentário nessa questão que você está falando. Na própria patente também é assim. Se você mudar um composto da patente de alguém, e ela não está reclamando aquilo nas reivindicações e chegar no mesmo resultado, você também tem o direito também de tem fazer direito, isso. entendi. Por isso que a gente pega tanto no pé das pessoas com as reivindicações, porque isso tem que ficar muito, muito claro, né, para quem for fazer a O pedido, análise né? do INPI, para não ter esse tipo de escape, entendeu? Entendi, é verdade, não, você tem razão, as reivindicações lá na patente também são bem criteriosas. E a minha outra pergunta é sobre quem, porque é uma propriedade intelectual o software. E se eu executei ou se eu fiz esse software em parceria com outras universidades ou outras pessoas, elas também vão entrar nesse registro. Sim, vão sim. Lá no nosso formulário a gente coloca, né, se a pessoa tem vínculo com a universidade, e a partir disso a gente já toma as iniciativas lá dentro do NIT para entrar em contato com essa outra universidade, para a gente ter a procuração, etc, etc. Então vocês entram. Porque o que eu entendi na reunião anterior, na sexta-feira, é que, assim, por exemplo, no nosso caso aqui na UFOP, como nós somos professores que trabalham para a UFOP, vocês comentaram que o direito da patente é da UFOP e que nós somos autores. No caso do programa de computador, também é a mesma coisa? O direito do programa é da UFOP e nós somos os autores? Sim, isso mesmo. A gente Mesma, Isso, é a mesma coisa. tá? E aí, então, essa coisa da parceria funciona do mesmo jeito que vocês comentaram anteriormente, tá? Do mesmo jeito, isso mesmo. Tá. Obrigada, tá, Nizeli? De Várias nada. dúvidas. Até logo, Tá obrigada. bom, é bom a Obrigada, gente saber Sol. responder, porque se não souber, Tá ótimo, obrigada. Ok, obrigado, professora Andréia. Como você sabe, tem uma equipe ótima por trás aqui que está me auxiliando, né? E aí eu tomei eu fiz essa sugestão da gente deixar cada um fazer várias perguntas e o pessoal me alertou. Mas, Saul, a Débora tinha feito várias perguntas também. Então, fazendo uma correção, Débora, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Sim, é na parte de identidade visual. É porque durante a aula vocês falaram que é só enviada uma logo. Mas na identidade visual de marcas, é feita essa logo em diferentes situações. Por exemplo, atrás de fundo preto, ou ela monocromática. Eu queria saber se não é feito o registro dela dessa maneira também. Débora, eu acredito que nesse caso a gente deveria fazer mais de um depósito. Bel, você pode me ajudar, né, nessa resposta? Porque quando a gente faz o registro de uma marca, você coloca de forma genérica as características daquela logo. Uhum. Se houver diferenças grandes, você pode fazer assim mais no registro, sem problemas. Certo, obrigada. Ok. Obrigado, Débora, e desculpe pela
pelo meu deslize. Então, a próxima que nós temos aqui é Lívia, Lívia Cristina, que também tem várias perguntas. Lívia, pode abrir seu microfone? Sim. Primeiro de tudo, obrigado. Aprendi muito nessa explicação de hoje. Trabalho com programação já faz quase 10 anos e, sinceramente, nunca registrei nada. Descobri que eu acho que eu posso registrar um monte de coisa. Muito obrigada mesmo pelas informações. Bom, aí eu queria saber, por exemplo, quando eu tenho versões diferentes de um software, porque eles vão melhorando com o tempo. Eu posso fazer o registro de um software e depois dele ser melhorado, fazer o registro novamente, ou não é necessário? Como é que funciona esse caso de versões desse mesmo software? Lívia, bom dia. Você precisa fazer o registro, sim. É porque vai ser diferente. Independente se você vai fazer uma atualização, outra versão, você tem que... É bom você tentar fazer a última versão, né? Vamos dizer assim, não, agora vai ficar mais difícil de eu melhorar, então eu vou fazer o registro. Sim. Entende? E no caso eu acho que essa pergunta também já foi respondida, que é no caso de softwares escritos em linguagens diferentes, mas pelo que eu entendi, também, mesmo que um software já exista, ou a ideia, alguma coisa já funcione e já tenha sido registrado. Se eu fizer na minha versão, na linguagem que eu domino, eu também posso tentar registrar. É isso, né? Sim, porque é o direito de autor. E a gente vê aí, né, nas plataformas aí do Android, da Apple, que são vários softwares fazendo várias coisas iguais e as pessoas podem registrar do mesmo jeito. Tá certo. Eu acho que eu tinha 3 perguntas, mas uma era idêntica à da André, então já foi respondida. Então eu termino por aqui. Muito obrigada. De nada, obrigada. Obrigado, Lívia. E recebemos aqui agora uma pergunta do Josemar Coelho. Josemar, pode abrir o microfone? Bom dia em primeiro lugar. Nile, né? É uma pequena dúvida. Quando vai fazer um software em conjunto com uma instituição privada, né? Aí, como que funciona a patente? A empresa, ela entra como autora, a pessoa que participa, o funcionário da empresa que cedeu os dados, entra como coautor? Fiquei um pouco confuso nessa parceria público-privada. Se for empresa, é a mesma questão de universidade. Então, os titulares vão ser a empresa e o FOP, e os autores vão ser quem participou da confecção do software da universidade e quem participou na empresa. Entendi. Então, inclusive, então seria o FOP e eu numa empresa privada como dona da patente. Isso mesmo. E o autor seria, né, o pesquisador, né, e os funcionários que se envolveram. Isso, é todo mundo que está na equipe. O autor é todo mundo que está na equipe envolvida na criação. Entendi, então. Muito Os obrigado. autores, né? De nada. Ok. Uma coisa interessante é que essa política de autoria, ela me parece muito mais uma política de cada instituição do que uma política ampla, né? Então, a UFOP tem a sua política de autoria para os seus alunos e servidores, e empresas privadas têm suas outras políticas que podem ou não, inclusive, contemplar os seus colaboradores. E aí, pelo que eu vejo, inclusive em editais que a gente participa, né, todo edital ele sempre tem uma cláusula que quando há uma instituição privada e uma instituição pública, em geral, antes de se iniciar, inclusive, o projeto, a gente faz a divisão dos direitos, né, faz o pré-acordo dos direitos. Então, parece ser um caso bem particular. Nós temos mais uma pergunta da Andréia, desculpa, e mais uma do Igor. Deixa eu só fazer uma antes, porque, em geral, quando eu converso com as pessoas sobre patente, sobre software, muita gente faz a confusão achando que um software
se transforma numa patente ou é a mesma coisa. E eu vejo que é diferente, né? Eu posso ter uma patente que é um procedimento, por exemplo, de uma forma talvez até errônea, desculpe, Isabel Nisieri, se eu estiver usando a palavra procedimento errado, mas eu tive uma ideia e estou construindo essa ideia, né? Então, não se faz patente de ideia, mas ok, vai ser gerado uma instância. E ali tem vários registros. Então, você pode fazer um registro de uma patente daquele processo ou procedimento, e se você desenvolveu aquele processo em procedimento em software, você faz o registro do software. Mas o software não é patente, e a patente não é um software. Então, o que eu gostaria, eu tenho uma concepção sobre isso, talvez Nisieli e Isabel, se puderem, nos dar uma visão exatamente qual é a grande diferença entre software e patente. Os dois são a mesma coisa? Um se transforma no outro? Então, eu respondi essa pergunta para um professor ontem, e ele teve a mesma dúvida, porque ele queria saber se o software pode ser patenteado. Então, o que eu respondi para ele foi o seguinte, o código-fonte do software não pode ser patenteado, mas o software que atende aos requisitos da patente, né, que é novidade, invenção e aplicação industrial, e que vai estar atrelado a um hardware, por exemplo, é um hardware que só vai funcionar se o software que você está trabalhando tiver nesse hardware. Aí ele vai poder ser patenteado. Vão ter que ser os dois juntos, entendeu? Ok. Então, vamos lá. Ficou claro, Sal, a diferença? Sim, ficou claro. Para mim está tranquilo. Então tá. Vamos lá. Professora Andréia, tem mais uma pergunta, e depois da professora Andréia, Igor Musetti. Durante a conversa aqui surgiram novos questionamentos, e obrigada, Saul, pela sua experiência, né? Porque nada como a experiência para a gente poder ter assim, um pouco mais de noção como a coisa funciona na prática, e você, com certeza, já vem aí liderando dentro da UFOP várias coisas nessa área de patentes e registro de programas, então é muito bom. E a minha dúvida tem a ver como funcionaria, Nisieli, desculpa, se a gente quisesse monetizar esse programa de software. Pensando, por exemplo, na patente, eu lembro que vocês comentaram que na patente você licencia a patente para que alguém possa usar, e esse dinheiro retorna para o UFOP e é dividido entre os autores, correto? Acho que foi isso que vocês comentaram. Como que funcionaria isso no programa de computador? Seria alguma coisa parecida? Para essa pergunta, eu vou chamar meu colega de profissão, que é o que lida mais com os contratos, essas coisas. Bel, me ajuda, por favor. No caso do software, né, como no caso das patentes também, no caso de monetização, seria o caso do licenciamento. Se você desenvolve um software e existe algum interessado, né, externo à instituição, é possível que a instituição licencie esse software, mediante pagamento de royalties, ou mediante pagamento porque royalties pode ser mensal, ou pode ser de uma vez só, né, royalties global, né? E aí a empresa vai poder, o interessado, né, no caso, vai poder usar esse software por tempo certo. Aplicam-se as mesmas regras no caso da patente. Quando a gente licencia uma patente, a gente recebe um determinado valor, e esse valor é dividido entre o UFOP, 2/3 para a instituição e 1/3 para os pesquisadores. A mesma situação se aplica do mesmo modo. Tá. Isabel, se eu só complementar um pouco a minha pergunta, eu vi que tem várias perguntas aqui, mas eu acho que isso é importante. No caso de programa de computador, para a gente é muito fácil a gente colocar o nosso aplicativo lá na loja da Apple Store e cobrar esse aplicativo lá na loja, então ele pode, né, a gente coloca o aplicativo lá e esse aplicativo vai gerar algum dinheiro. Sim. Ou então eu coloco o meu software na internet,
numa página e linko isso a algum programa PicPay que eu consigo receber dinheiro em função disso. Como que funciona isso assim para o FOP? Eu teria que fazer via o FOP, né? Porque esse programa Nesse foi caso desenvolvido. específico, eu penso que seria, que aí, no caso, o próprio pesquisador quer explorar o software, certo? Então, pode ser feito o licenciamento desse software para o pesquisador. Vocês licenciam para a gente poder usar. Isso, exatamente. Aí, nesse caso, vai ser aplicada a regra de que vocês teriam que pagar royalties para a instituição. Tá, a gente paga para a instituição e depois retorna para a gente porque a gente é autor, né? Não, nesse caso não, né? Nesse caso não. Nesse caso específico não, porque senão a pessoa recebe 2 vezes, né? Foi isso que eu pensei. Né? Então, no caso, combina-se, né, com a empresa do pesquisador sócio, olha, se você receber até 100 mil, X% é para a universidade, né? Há diversas formas de a gente fazer esse combinado. Tá, é um contrato. No caso, com fundação, preferencialmente, ou sem fundação, né, dependendo do valor, e pode ser aplicado dessa maneira. Ficou claro? Tá. Ficou. Então é simples, não é tão sofisticado. Sim, não, hoje, com o marco legal, o novo marco legal de ciência e tecnologia, né, lançado em 2016, e com o decreto de 2018, a gente ficou mais seguro para fazer esses licenciamentos, sabe? Para empresas de pesquisador sócio, a gente tem um pouco mais de liberdade para poder fazer. É uma forma de referência de tecnologia, essa questão. Tá, entendi. Obrigada, tá, Isabel? Obrigada, Saulo. Obrigado, André. Agora, Igor, não é isso? Na ordem aqui? Exatamente, Igor. Pode abrir seu microfone. Olá, bom dia, Saul. Bom dia, pessoal. Parabéns, Nisiele, Saul, toda a equipe, Isabel, do Background aí por esse curso. Excelente iniciativa. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte. Eu costumo participar de algumas comunidades de software livre, certo? Inclusive na contribuição. Aí eu tenho uma questão que é o seguinte: open source e direitos autorais, eles não conversam? São antagônicos totalmente? Então, a minha questão é a seguinte: open source e direitos autorais, como que fica essa relação? Por exemplo, como o open source ele é desenvolvido normalmente de maneira colaborativa, né, diversos contribuidores, como que assegura que uma dessas contribuições não infringiu alguma lei de direitos autorais, por exemplo? É isso. Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, eu acredito que, assim, você tem a opção de não monetizar o seu software, você pode liberar ele, porque você é o autor, e do mesmo jeito, é copyright, né? Você vai estar lá, tá lá o software rodando, copyright fulano de tal. Eu acredito que isso não, a questão de ser open source não faz muita diferença, entendeu? Certo. Então, concordo, porque, inclusive, existem algumas licenças, né, no mundo do open source, né, como GNU, GPL, etc. Tal. Então, beleza. Então tá, ok. Vocês aí no NIT já trabalharam com algum desses casos? Por exemplo, pedido de alguma aquisição de alguma licença aqui na UFOP, na comunidade? Eu acredito que não. Pelo tempo que eu tô lá, a Bel já teve alguma vez? Não, nenhum caso. Tá certo. Muito obrigado, meninas. Valeu. Passo a palavra aí. Ok. Ô, Igor, a gente tem um software no laboratório que foi registrado ano passado, que no momento ele não é open source, mas ele é free. Por que nós fizemos o registro dele? Só para garantir a propriedade. Apesar de que todo mundo vai poder mexer? Vai. Mas existe uma instituição, que no caso a gente está fazendo por meio da UFOP, que tem a propriedade daquilo, e mesmo deixando que a comunidade toda contribua com o código-fonte, ela não vai deixar de ter a propriedade. Então, o registro, nesse momento, ele é importante só para isso, é só para garantir a sua propriedade, mesmo que você não vá comercializar ou tenha fins lucrativos. É como se você escrevesse um livro e fosse doar o livro, mas você faz o registro para que sempre a autoria do livro fosse atribuída a você.
Entendi. Não, beleza. E, além de acredito também, além de outros benefícios, né, do registro, que aí você pode participar, talvez, de alguma licitação futura, enfim. Eu queria complementar essa fala do Saul, e é exatamente isso. A questão de ser um software aberto não colide com a questão da propriedade, da autoria, né? A autoria é inerente ao direito do autor, né? Então, o fato de você permitir, né, que todos divulguem, é a mesma coisa realmente, a comparação é muito interessante, a questão do direito autoral de uma publicação literária ou científica, né? Você pode citar textos de alguém, utilizar o pensamento de alguém, desde que você cite a fonte. É o mesmo caso do software livre. Obrigado. Ok. Nós temos mais 2 perguntas, e agora demos aqui o prazo de 1 hora, então vamos fechar nessas 2 perguntas, que aí deve dar mais ou menos o período de 1h30 de curso, ok? E aí, havendo mais, eu vou pedir que vocês mandem, por favor, no nosso e-mail, as perguntas, ou a gente responde diretamente para a pessoa, ou no próximo módulo a gente abre um espaço para responder as perguntas que chegaram pelo e-mail. Agora é o Ricardo Mendonça que está com a palavra. Pode abrir seu microfone, Ricardo. Nise, bom dia a todos. Primeiro, parabéns pela apresentação. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: se eu estou trabalhando com um hardware que tem uma determinada função já existente, porém, através de um código, eu consigo dar uma nova funcionalidade para esse hardware. Isso entra como uma patente pela inovação ou não? Continuam coisas separadas? Bom dia, Ricardo. No caso, para você depositar um software como patente junto com o hardware, tem que ser junto, entendeu? Você não pode pegar um hardware que já existe e inovar um software desse hardware. Entendeu? Você tem que ter esse conjunto para fazer o depósito. Entendi, mas o hardware tem que ser a criação minha também ou não? Isso. Entendi. Tem que ser uma coisa conjunta, né, da sua equipe. Para você depositar, se você quer que o seu software seja depositado com uma patente, tem que ser junto com esse hardware. E esse hardware tem que entrar nas especificações das patentes, né, que é requisito de novidade, invenção e aplicação industrial, que é o que é previsto na lei da propriedade industrial. Entendi. Obrigado. De nada. Ricardo, obrigado pela pergunta. E aí, nós temos Rafael Ramos. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Primeiro queria agradecer pelo curso e parabenizar vocês pela iniciativa. A minha dúvida é o seguinte: eu sou aluno da instituição federal e eu desenvolvi um sistema, né, no meu projeto de conclusão de curso. Nesse caso, então, o sistema em si pertence à instituição, mas como eu sou o autor, eu posso comercializar esse software? Você sozinho não, você tem que entrar em contato, né, com... Qual instituição que é? É o Instituto Federal. Você tem que entrar em contato com o NIT do IF para ver quais são as regras deles para poder fazer essa comercialização, entendeu? Você pode fazer através deles, ou como a Isabel tinha respondido a pergunta da Andréia, que a instituição pode licenciar para você fazer a comercialização. Entendi. Então, isso parte do... Rafael, no caso de software, muitas instituições não têm feito proteção amplamente, sabe, de software. Então, a depender da situação, é possível que a instituição simplesmente ceda esse direito para você. No caso da UFOP, em algumas situações, em qualquer tipo de direito de propriedade intelectual, está na nossa política de inovação e propriedade intelectual, se a instituição não tiver interesse em proteger, ela pode ceder para você fazer a exploração livremente, tá?
Certo, mas isso então parte do princípio de eu conseguir entrar em conciliar com a instituição para poder comercializar. Se eles. Se a instituição tiver interesse no seu ativo, sim. Ah, tá, entendi. Muito obrigado. Ok. Ok. Ô, Isabel, eu ia encerrar agora, Isabel e Nisiele, mas deixa eu fazer uma pergunta que, em geral, é a dúvida de muita, mas muita gente, principalmente alunos. E aí é uma pergunta bem específica para o público da UFOP. Eu sou aluno, eu fiz o meu projeto de conclusão de curso, o meu mestrado, o meu doutorado, e aquilo que eu fiz pode até gerar um software, até vou até falar mais, porque na computação, principalmente, o pessoal pensa muito nisso. Posso gerar uma startup. Eu não fiz o registro junto ao FOP. Existe alguma penalidade para esse tipo de situação? É uma pergunta bem difícil da gente responder, Saul, sinceramente, porque a gente não tem como ter controle disso tudo, né? Você imagina, por exemplo, a quantidade de direitos, né, de propriedade intelectual que são gerados em todas as dissertações e teses, né, iniciação científica, etc. E tal. Se for comprovado no futuro, através de cadernos de laboratório, né, através dos dados, né, da pesquisa, que há uma infringência de direitos da UFOP, a gente vai procurar aquele autor, né, aquele inventor, para tentar resolver a situação da forma mais pacífica possível, né? Porque você imagina, por exemplo, qualquer direito de propriedade intelectual gerado dentro da universidade, que o nicho não tenha conhecimento, né, que a instituição não tenha conhecimento, e às vezes até o próprio professor não tem a extensão daquilo, o aluno se forma, sai da instituição, passa a explorar, sem mencionar a universidade, sem valorizar aquilo que a universidade fez e que os outros autores fizeram, né? Então, aí, no caso, pode gerar até uma briga judicial, se a gente não conseguir fazer um acordo, entendeu? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, respondeu. Tá Não tranquilo. sei se a Nívia tem alguma complementação, mas na minha visão... Eu queria só complementar que até a gente estava conversando disso ontem, né, Bel? Na dúvida, procura a gente, né? Aí a gente... a gente ajuda, a gente orienta, a gente fala se a a gente cautela pode sempre é muito ajudar. interessante, né, nesses casos. Saul, posso fazer um comentário? Talvez isso aí seja, vou dizer assim, comprovado, mas o aluno, normalmente, ele tem uma monografia, ou ele participou de uma iniciação científica, então, relatórios, esse tipo de coisa, acabam sendo documentos de que aquilo estava sendo feito dentro da UFOP, né? Eu acho que se a gente ou o jovem não falar nada e ninguém perceber, com certeza pode passar despercebido para a UFOP mesmo. Mas isso acaba sendo um registro, né? Como a própria Isabel comentou, acaba sendo um registro do que foi feito dentro da universidade, né? E é importante falar isso porque muitas vezes as pessoas, principalmente os alunos, eu fui aluno da UFOP, eu fiz registro já de patente enquanto aluno da UFOP, né? E muita gente fica assim, pô, eu fiz o negócio todo e eu vou ter que dar para a UFOP, né? Quando a gente fala assim, eu estou cedendo o direito para a UFOP, não é bem assim a história, né? Eu vou falar das coisas que eu já fiz, porque a pessoa às vezes acha que ela fez um esforço danado simplesmente para pegar e entregar aquilo de mão beijada, e não é bem isso, né? Na verdade, é um acordo, e eu particularmente enxergo isso muitas vezes como uma gratidão, porque a UFOP, se você está estudando ali, você não pagou para estudar ali, está sendo gratuito, você teve professores à sua disposição, você teve infraestrutura à sua disposição, e o que às vezes a UFOP pede é isso na hora de fazer o licenciamento da tecnologia de uma maneira que você traga algum retorno que ajude a UFOP. E a Isabel vai falar depois, ou Nisiele, não sei exatamente qual das duas, sobre essa questão do licenciamento, como é que funciona,
e por que ela é importante para a gente, né? Eu converso muito até com os alunos que trabalham comigo. Quando a gente faz o registro do seu trabalho, se ele der alguma coisa, uma startup ou o que for, a gente só gostaria que você desse de alguma forma uma retribuição para a gente, para que o nosso laboratório possa, inclusive, continuar formando novas pessoas com novos conhecimentos e novas tecnologias, né? Então, por isso que eu até joguei essa pergunta para que tire esse sentimento, às vezes, das pessoas, que muitas pessoas têm, de que quando a gente faz o registro, eu estou dando tudo que eu fiz para a UFOP. Não, não, de forma alguma. Ao contrário, inclusive, a UFOP ela tem até programas, que depois Isabel e Nisiele devem comentar em algum momento, para poder auxiliar você colocar isso para fora da universidade, né? Externalizar, gerar, seja startup, enfim, coisas que todo mundo sempre está bem interessado, né? Pessoal, então, está tendo uma movimentação no chat aqui, deixa eu conferir, vários agradecimentos, pessoas que precisaram ir, o FOP, ok, a Nisiele mandou aqui alguns e-mails e o site do NIT para vocês poderem fazer contato, e, a princípio, vamos encerrar por aqui, para a gente não extrapolar demais, ok? Então, eu vou apenas falar os nomes das pessoas que a gente não identificou aqui, rapidamente, para poder garantir os presentes, o certificado. Então, quem eu estiver falando são pessoas que não conseguimos ver durante a chamada, e se você estiver, eu falar o seu nome, se você estiver presente, por favor, escreva no chat que você está presente, ok? Alana Fernandes, Ana Flávia de Souza Rioga, Ana Luísa Fernandes, André Campos Valadares, André Luiz Vieira, Ângelo Ferreira Assis, Antônio Márcio Divino, Arthur Silva, Beatriz Santos Cardoso Oliveira, Bruna Camille de Araújo, Caleb Patrocínio Ferreira, Cássio Eduardo Gonçalves, Silene Alves Salmazo Brandão, Clara Luiza, Cleberson Marcelo, Christian Kellen Amaro, Dayara Aparecida Cordeiro, Daniel Queoma de Souza Rodrigues, Danilo Santos Souza, Elaine Carvalho, Elton José da Silva, Emiliana Cândida da Silva, Fabrício Marques, Felipe Augusto Vasconcelos e Silva, Fernanda de Paula Silva, Fernando Pereira, François de Oliveira Dias, Geise Maria Almeida Costa de Carvalho, Gisele Márcia de Souza, Guilherme Ferreira, Gustavo Faria Amorim, Harrison Samuel Marques, Ellen de la Silva Gomes, Jânio Rosa da Silva, Jennifer Silva Coelho, Jennifer Dayana Bento Ribas, João Vitor Figueiredo Castelo Branco, João Vitor Oliveira Veloso Gonçalves, João Vitor dos Santos Vaz, Joelton de Almeida Bernardo, José Martins da Rosa Júnior, Joyce C. Mendes de Paula, Karine de Oliveira Costa, Karine Beatriz Pascoal Fonseca, Leide Daniele dos Santos, Leide está aqui, desculpa, Leide, não precisa se manifestar. Lívia Stephanie de Souza, Luan Luiz Santos da Silva, Luca Arantes Martins,
Luiz Gustavo Osório Pereira, Luiz Otávio Veloso, Marcelo Eustáquio, Márcio Cláudio da Silva, Mariana Aires, Matheus Henrique Máximo Lima, Nicole Canuto Nunes, Paloma Stephanie, Paulo Vitor, deixa eu falar, Paulo Vitor é comum, né? Paulo Vitor de Castro Magalhães Correia, Petrônio Cândido de Lima e Silva, Rafael Henrique, Renata Giacomini Menezes, Ricardo André Fiorotti Peixoto, Ricardo Manuel Davi Rodrigues, Rodrigo Gomes Chaves. Aqui nós temos uma pergunta, Rodrigo Silva, se é Rodrigo César Pedrosa Silva, ele está aí? Se for, manifeste, por favor. Stephanie Caroline Souza de Araújo Teza, Thiago Roberto da Conceição, Túlio César da Silva Cruz, Vitor Hugo Martins, Vitor Hugo Leles Fonseca, Vitória Rodrigues França, o Alisson Farias França. Então, esses são os nomes que nós não identificamos. E, mais uma vez, lembro que certificado será emitido a todos que participaram, pelo menos 75% do evento. Ok? Pessoal, então, teremos um intervalo. Na semana que vem nós não temos esse evento, né? E aí voltamos na semana seguinte, com uma observação que a semana seguinte está programada para terça-feira e não sexta-feira, tá bom? Então, vocês têm lá o folder, possivelmente, com as informações. Não se percam, e aos poucos eu vou enviando mensagem a vocês, alertando sobre isso. Tá certo? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana.